Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no nosso canal A Verdade da Fé Católica. Que Deus abençoe você. Esse documento ele tem a força de cura, de libertação e de exorcismo. Quanto mais próximos da verdade, mais próximos de Deus. Porque Jesus é a verdade. E aquilo que ele ensinou, que ele transmitiu através de São Pedro dos Apóstolos, chega a nós através da sua igreja. Aquela que se apresenta como Igreja Católica, nunca é demais afirmar que não é a Igreja Católica porque rompeu com os ensinamentos da Santa Igreja Católica. Quando dizemos coisas desse tipo, num primeiro momento parece ser duro, parece ser pesado, parece ser uma rebeldia, mas não é. Rebelados estão aqueles que romperam com as verdades de 2000 anos. Muitos se escandalizam porque nós não reconhecemos e um católico que se preze, um cristão que se preze, um verdadeiro cristão não aceita as ambiguidades do Concílio Vaticano II. Então muitas pessoas se escandalizam quando escutam isso, mas não se escandalizam de negar aquilo que foi ensinado por 2000 anos, por 20 concílios e 260 papas. Para nós, aqueles que querem viver a fé católica, não temos um Papa desde 1958. Aquilo que Pio XI ensinou diverge daquilo que é ensinado a partir de 1958. Aquilo que São Pio X, um Papa Santo, ensinou, não condiz com aquilo que é ensinado no Concílio Vaticano II. Aquilo que o Concílio Vaticano I ensinou não corresponde àquilo que foi ensinado a partir de Ângelo Roncalli. Aquilo que fez os 18 primeiros papas morrerem dando seu sangue para defender a fé católica, ensinaram, defenderam, não corresponde àquilo que é ensinado a partir de Ângelo Roncalli. Então muitos acham absurdo não reconhecer homens que não professam a fé católica como vigários de Cristo, porque eles não podem estar em união, em comunhão com a cátedra de Pedro, porque quando um papa fala, é São Pedro que fala através do papa. Isso é doutrina da igreja em vários e vários documentos. Escrevo-vos na pessoa do apóstolo Pedro. Então nós precisamos tomar consciência de que a sé, para muitos, não foi ocupada, está vacante desde São Pedro até Pio XII. Porque automaticamente, repito o raciocínio, se eu desprezo aquilo que foi ensinado, eu desprezo os papas que ensinaram. Eu desprezo o magistério ordinário dos papas. E automaticamente estou desprezando o depósito da fé, a tradição apostólica, o magistério dos papas, o sangue dos mártires e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para estar em comunhão com alguém que visivelmente foi colocado pelos inimigos da igreja, porque o mal tem ódio da igreja, do papado. E os papas, eu já li isso várias vezes, mas queria ler novamente. Nós não somos ingênuos, nós não somos ignorantes. Nós temos a nossa razão. Nem precisaria de um conhecimento profundo de teologia, de filosofia, de magistério. Basta o básico da fé católica para perceber que tudo aquilo que foi ensinado é desconsiderado, é ignorado, é desprezado por aqueles que se apresentam como defensores da fé católica. Então, cuidado com essa nomenclatura que usam, que é cismático, é herético, é um rebelde, está sendo como Lutero. Peraí, luteranos são aqueles que assumiram o governo de uma falsa igreja e apresentam essa falsa igreja como sendo a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses que são os rebeldes. Rebeldes são os que estão no poder, que usurparam do trono pontifício, que usurparam da cátedra de Pedro, que romperam a comunhão com os legítimos sucessores de São Pedro, aqueles que nós reconhecemos com o coração tranquilo que foram sucessores de São Pedro, mesmo aqueles que cometeram erros pontuais, mas que automaticamente foi corrigido, não esses que são apóstatas, que negam a fé católica, que negam todos os dogmas, porque eles estão conduzindo a própria igreja do anticristo. E não é pesado dizer isso. É necessário uma reação. Quando se usa essa nomenclatura de sou conservador, sou tradicional, isso está errado. Nós queremos ser católicos, por isso que eu disse no vídeo anterior.
Quem considera que a sé está vacante, desde São Pedro até Pio XII, são aqueles que reconhecem João Paulo II como Papa. Isso é virar as costas para o que foi ensinado. Por isso que eu fui movido, e acredito que pelo Espírito Santo. Por qual Espírito seria? Se não é o Espírito Santo que faz com que demos voz aos papas que tiveram a sua voz escondida pela falsa igreja, que esconderam os documentos, que ignoraram os 20 concílios, que ignoraram a Mortalio Animus, a Pacente Dominis, a Humano Genus, a In Dominico Agro e todos os outros documentos que trouxemos que mostram com clareza o caminho a seguir, a doutrina católica, a comunhão de ensinamentos. Nenhum deles fala de liberdade religiosa, de ecumenismo, que adoramos o mesmo Deus dos judeus e dos muçulmanos. Esse diálogo maligno para não trazer as pessoas para a igreja, mas para afastarem a igreja das pessoas, para queimarem a imagem do papado e da igreja. O papado é algo santo, é algo sagrado. Por isso que as pessoas reconhecerem e desobedecerem, elas trabalham para minimizar o problema. Nós percebemos, ninguém aqui está em outro mundo. Nós estamos no mundo real. Quem está no mundo imaginário, aqueles que ainda acreditam que esses homens que se apresentam como papas foram papas, que se apresentam como os bispos são bispos, mesmo negando a fé católica. Alguns estão de mãos dadas com o demônio, acreditando que estão de mãos dadas com Deus. Isso é um absurdo. Eu preciso falar com veemência. Eu não estou aqui defendendo uma tese de doutorado, de mestrado. Ah, mas você tem as credenciais teológicas? Que moral que alguém tem para perguntar das credenciais teológicas se não consegue distinguir nem entre a voz de Deus e a voz do demônio? Estão reconhecendo e resistindo? Não se resiste a um papa. Um papa precisa ser obedecido como representante de Deus. Se nós estamos falando nesse tom, é porque esses homens não são papas, nunca estiveram em comunhão com a cátedra de Pedro. Então eu não posso reconhecer. Isso é um pecado grave, isso é desprezo para com Deus, é automaticamente, repito, estou desprezando todos que foram papas até Pio XII, porque eu não estou desprezando consciente, mas quando eu acolho falsos ensinamentos, eu desprezo os verdadeiros ensinamentos. Ficou claro para você agora? Esses que se denominam em comunhão com a Igreja Católica, na verdade, eles romperam com a Igreja Católica e aderiram à Igreja do Anticristo. Porque eu não posso fazer de conta que está tudo bem. São homens que erram. Espera aí um pouquinho, não é questão de erro pessoal, moral. Isso é questão de fé, de doutrina, de apostolicidade, de unidade de ensinamentos. Então, entenda bem. Eu não estou aqui para expor a minha opinião pessoal. Eu trago aquilo que foi ensinado pelos papas. Agora, para muita gente, o que os papas ensinaram em nada é a mesma coisa. O que vale é o que o Concílio Vaticano II ensinou. Espera aí um pouquinho. O que ele ensina é anticatólico, é demoníaco, é satânico, é diabólico. Palavras pesadas? Sim, pesado é tantas almas serem colocadas à beira do abismo, perderem a salvação eterna, por uma verdadeira quadrilha que se apresenta como pastores, mas na verdade são lobos. E mesmo que eles se convertam, a conversão deles não os torna aptos a governar a igreja. Porque quando se perde a fé, eles não podem mais conduzir as pessoas. Que segurança que nós vamos ter em obedecer pessoas que nos conduzem pelo caminho do erro? Não, é penitência, pão e água para o resto da vida. Olha o que diz o Papa Leão XIII na Humano Genus. E agora, o tempo chegou, os guerrilheiros da seita abertamente declaram o que em segredo eles mesmos têm por um longo tempo planejado, que o poder sagrado dos pontífices deve ser abolido e que o próprio papado, fundado por direito divino, deve ser totalmente destruído. Como é que se destrói o papado? Não é fazendo com que ele deixe de existir, é tirando a credibilidade do papado. Eu disse no vídeo anterior, os bispos da África em assembleia disseram que não iriam acolher esse documento da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, a bênção pastoral de casais do mesmo sexo, e alguns aplaudiram e disseram, nossa, isso mesmo, mas isso já é um teatro para que a autoridade papal seja diminuída, porque o Papa tem autoridade sobre toda a igreja,
E não só em matéria de fé, mas de disciplina, de governo, de costumes. Isso é um dogma de fé. Então nós precisamos tomar consciência do que está acontecendo. A destruição do papado é pela humilhação que se faz da igreja. Uma igreja que se reúne com todas as religiões, que abre mão da sua crença, da sua verdade, e que exalta as falsas religiões, e deseja que todos queimem no inferno, porque se só existe salvação em Jesus Cristo e na Igreja Católica, eu promovo as outras religiões para que elas rejeitem Deus encarnado no seio da Santíssima Virgem Maria. Você não está entendendo isso, não? Em nome do amor, isso não é amor, isso é ódio. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então eles querem a condenação, porque eles são lobos que vieram para matar, roubar e destruir. O pastor quer a ovelha em pastagens verdejantes, seguras. O diálogo com outras religiões é para trazê-los para a verdadeira religião, não para motivá-los a continuarem no erro. Reconhecer esses homens como papas é um pecado mortal. É uma inversão total de julgamento que as pessoas fazem. É um absurdo reconhecer. Rasga logo tudo que foi escrito até Pio XII, joga no lixo, porque uma nova religião foi ensinada. Não existe hermenêutica de continuidade. Isso é uma tese satânica. Como é uma tese satânica, reconhecer e resistir. Isso é uma possessão diabólica. Desculpa o termo pesado, mas é uma possessão diabólica. Em certos aspectos, é uma possessão diabólica, porque é o espírito herético fazendo com que eu trabalhe para diminuir o papado. Que respeito que se tem para com Deus é o mesmo respeito que se tem por aquele que é o seu vigário. Se não tem vigário de Cristo nesse momento, e a sé está vacante, não é culpa nossa. Agora nós não podemos pegar qualquer charlatão e começar a julgar as atitudes dele. Eu não te obedeço nisso, não. Porque você está errado. Espera aí um pouquinho, não é um erro pontual, é uma apostasia, uma avacalhação com a Igreja Católica. E se você não fica indignado, você vai ser derrotado. Porque as cruzadas foram várias cruzadas, e as que eles não foram bem-sucedidos é porque eles estavam com espírito de mornidão, de passividade. Não tinham coerência, não tinham firmeza, não tinham a santa ira de Deus para defender os princípios da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos contra pessoas. Você não pode destruir a sua família por causa de pensarem diferente de você. Seja coerente. Você não pode condenar pessoas, condene ensinamentos. Então eu não posso reconhecer e resistir. Eu posso não reconhecer. E os cardeais, bispos que realmente quiserem se converter à fé católica, aderir ao verdadeiro cristianismo e renunciar à seita diabólica, se foram enganados, ou outros já são conscientes da mentira, da trama, como esses que dizem aí, somos a Igreja do Concílio Vaticano II, eles nem negam mais que foi uma nova religião que nasceu. Isso não é catolicismo, isso é pior do que o luteranismo. É uma rebeldia contra Deus, contra o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, contra o sangue dos mártires. Um padre de Deus não celebra uma missa nova. Ele precisa mergulhar o seu conhecimento na doutrina dos papas verdadeiros. Espera aí um pouquinho. Que carismaticidade é essa? Que condução do Espírito Santo é essa? Que faz você desprezar 260 papas, quase 2000 anos de cristianismo, para aderir a uma seita e dizer que isso é a Igreja Católica? Por favor. E agora? O tempo chegou em que os partisans, guerrilheiros da seita, abertamente declaram. Isso é um Papa dizendo, Papa Leão XIII, não sou eu aqui num livro de qualquer teólogozinho de 10ª categoria, não. Estou me fundamentando naquilo que os papas ensinaram. Me fala um livro que foi lido nesse canal que não tenha sido uma encíclica de um papa e um documento de um concílio. E agora, o tempo chegou em que os partisans, guerrilheiros da seita, abertamente declaram o que em segredo eles mesmos têm por um longo tempo planejado, que o poder dos sagrados pontífices deve ser abolido e que o próprio papado, fundado por direito divino, deve ser totalmente destruído. Se outras provas fossem desejadas, este fato seria suficientemente revelado pelo testemunho de homens informados, dos quais alguns em outros tempos e outros recentemente
declaram ser verdadeiro a respeito dos maçons, que eles desejam especialmente atacar violentamente a igreja, com irreconciliável hostilidade, e que eles nunca descansarão, até que eles tenham destruído o que quer que os supremos pontífices tenham estabelecido como religião. Está aqui, Humanus Genus, número 15. Puxa em qualquer site que vai estar escrito as mesmas coisas. Então nós não podemos brincar com as coisas sérias. Como eu posso amar o Papa desprezando todos os papas? Como eu posso amar a igreja desprezando aquilo que a igreja ensinou? É uma vergonha a ignorância de muitos que se dizem cristãos. Nós não estamos aqui querendo criar partidos, porque nós queremos ser católicos. E não podemos nos dividir, porque nós precisamos nos unir na verdadeira doutrina, para que se manifeste a força de Deus através dos cristãos. Eles querem fazer com que a igreja se torne uma igreja sinodal, e vai se tornar uma igreja sinodal. Mas não é a igreja católica, é a igreja do anticristo, porque a igreja católica está intocável. Ela é a esposa de Cristo, ele é o corpo místico de Cristo. Sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que temos escutado, com aquilo que temos defendido. Nós não defendemos bandeira. Papa São Pio X, o primeiro documento que ele escreveu, o desejo da paz certamente está bem presente em cada um, e não há ninguém que não a invoque com ardor. Mas querer paz sem Deus é absurdo. Onde não há Deus, não há justiça. Onde não há justiça, em vão nutre-se a esperança de paz. A paz é fruto da justiça, cita Sua Santidade Isaías 32:17. Não poucos são, bem sabemos, os que, impulsionados por essa ânsia de paz, reúnem-se em sociedades e partidos, que denominam partidos de ordem, esperanças e fadigas perdidas, diz o Papa. O partido da ordem que pode, de fato, conduzir à paz, em meio à perturbação das coisas, não é senão o partido de Deus. Esse partido, portanto, devemos promover, a esse atrair o maior número que pudermos, se verdadeiramente nos impulsiona o amor pela paz. Diz Sua Santidade São Pio X. Repito, o partido da ordem, que pode, de fato, conduzir à paz, em meio à perturbação das coisas, não é senão o partido de Deus. Este partido, portanto, devemos promover, a este atrair o maior número que pudermos, se verdadeiramente nos impulsiona o amor pela paz. Então a questão não está só naquele que preside, está naqueles subalternos, nos seus asseclas, porque também está vacante a sede das dioceses, das paróquias. Ninguém tem segurança se tem legitimidade ou não os sacramentos. Muitos falam, estão virando as costas para os sacramentos. Ninguém vira as costas para os sacramentos. E também ninguém vira as costas para a Igreja Católica. Pelo contrário, se vira as costas para a Igreja Católica, aqueles que participam de um rito profano, feito por um satanista ali, Bobuguini, isso é histórico, isso não tem como mudar. Isso é fato. Isso é um desrespeito para com Deus. É um desrespeito para o que foi celebrado por praticamente 2000 anos. Ou você acredita que a missa canonizada por São Pio V em 1570 não era a mesma missa que remontava os apóstolos? Quem te disse isso? Qual historiador de 10ª categoria que te disse isso? É a mesma missa, sim, no tempo de São Gregório Magno, no século X, no século V, século XIII, no século XVIII, no século II, no século III. É a mesma celebração, é o mesmo rito, porque Jesus Cristo é sempre o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quando dissemos e falamos e proclamamos que esses homens não são servos de Deus, eles querem uma comunhão na mentira. Cada vez que você reza em comunhão com o Santo Padre e o Papa, você está rompendo com a Igreja de Jesus Cristo, porque você está brincando com as coisas sagradas. Maior culpa do que a minha e a sua é a culpa daqueles que deveriam nos conduzir pelo caminho da salvação eterna. Onde estão os verdadeiros padres, os verdadeiros bispos? Quantos poderiam estar reagindo e proclamando para o mundo que houve uma infiltração na igreja, já predita por mais de 300 anos?
já ensinado por mais de 20 documentos, desde Clemente XII, no ano de 1738, em Eminente, depois Providas, do Papa Bento XIV, Papa Pio VII, Pio VIII, Co Graviora, do Papa Leão XII. Eu trouxe também Miraribus, do Papa Gregório XVI. Tem também a encíclica do Papa Pio IX no nosso canal, condenando a maçonaria. Ele já condena também o comunismo, o socialismo. Depois tem a de Leão XIII, Humanos Gênios, que eu acabei de ler, o número 15. Então nós não estamos aqui condenando pessoas, estamos condenando ensinamentos. Conserve a unidade da sua família. Não se desespere com o que está acontecendo. Una-se àqueles que ensinaram a verdadeira fé católica. Coloque na sua casa um retrato de um Papa como São Pio X, como Leão XIII, como São Pio V. Retire a foto desses charlatões que se apresentaram como papas e não foram papas coisa nenhuma, porque de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Deus não pode ensinar o erro. E quem fala através do sucessor de São Pedro é o próprio Deus, porque se é vigário de Cristo, como que o vigário de Cristo pode ser movido pelo espírito do demônio? Ensinar mentiras, ensinar abominações, ensinar heresia, despertar o cisma, brincar com as coisas sagradas, negar os mandamentos de Deus, negar a nossa profissão de fé, negar os 7 sacramentos, porque isso é negar. Se eu nego a verdade para as pessoas, eu estou dizendo que essa verdade é relativa, não é absoluta. Se eu digo que em qualquer religião se consegue a salvação, eu estou desprezando a promessa de Deus, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Ide anunciai, fazeis discípulos, trazei para o meu redil, trazei para a minha arca. A arca de Noé foi prefiguração da igreja. Fora dessa arca, vão ser tragados pelo dilúvio que estiverem fora. E eles querem todos fora da igreja. Ou então dentro da falsa igreja, que é a mesma coisa. Porque essa seita, ela é a pior seita que existe no mundo. Porque as seitas ainda se valorizam. Essa não. É uma seita profana. Então ela quer unir no mal. A verdadeira igreja une na verdade. Que Deus te abençoe. Reze o Santo Rosário. Procure um padre que seja de fato católico. Ajude muitos a descobrir essa verdade. Há, mais do que nunca, uma necessidade de reação. Porque na hora que criarem uma nova pandemia, esses falsos pastores vão se esconder, igual fizeram da última vez. Porque quando vem o lobo, o falso pastor se esconde, porque ele mesmo é o lobo. E Jesus não, o bom pastor não, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O modelo de sacerdote foi nos dado, o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqueles que estão unidos à cátedra de Pedro não perecerão. Reveja os seus conceitos, porque aqui não trazemos a nossa opinião pessoal e não queremos colocar você contra ninguém. Queremos colocar você em comunhão com a Igreja Católica, com os ensinamentos da Igreja Católica, não com a minha opinião pessoal, porque a minha palavra não tem valor nenhum, mas a palavra de Deus tem. Que Nossa Senhora, o terror das heresias, o terror dos demônios possa interceder por nós e que sejam desmascarados pelo poder do Espírito Santo os falsos pastores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Pio X, rogai por nós. São Pio V, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.